noite, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando. Espero que estejam orando. Saudades dos nossos cultos ao vivo e com esperança de que logo voltaremos a estarmos juntos em comunhão, dividindo as experiências que vivemos nessa pandemia. Agora vamos iniciar o nosso culto, iniciar louvando a Deus, iniciar orando. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Graça e paz, amados do Senhor, amadas do Senhor. Setembro, né? Dia 20 de setembro. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos celebrarmos, para juntos adorarmos. Maravilhoso louvor do nosso início. E agora nós vamos, então, dar sequência, né? Pensando um pouco, né, nas coisas que preenchem a nossa vida, naquilo que preenche a nossa vida, no propósito que Deus tem para cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor tem grande propósito na nossa vida. Ele tem propósito e nós precisamos perceber bem isso. E diante de tudo isso, nós temos percebido a caminhada da igreja nesse tempo de pandemia, e eu e o pastor estamos num propósito de falar sobre alguns elementos importantes para o nosso entendimento enquanto cristã, e então nós vamos nesse dia também aproveitar para falarmos sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos pensar, né, que o salmista no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele escreve: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me ao Senhor? Aqui ele demonstra, né, o anseio dele de estar com o Senhor. Essa comunhão é uma marca do cristão. E aí, nessa noite em que nós estamos aqui, né, nesse céu, nesse espaço, nós podemos então pensar, né, como é bom, né, como é
importante, né, esse anseio pelo Senhor, esse desejo pelo Senhor, essa nossa necessidade de mantermos o nosso coração junto do coração do Senhor, para que assim nós possamos então sermos agraciados com a presença, com o Espírito Santo de Deus, vindo sobre nós, vindo sobre a nossa família, vindo sobre esse culto, vindo sobre o louvor, vindo sobre você, vindo sobre mim, vindo sobre nós. Que seja assim, que nós possamos então ansiar, né, por esse Deus maravilhoso, seja na igreja presencial, que ainda não estamos, seja por aqui, seja você na tua casa, seja eu na minha casa, cada um dentro do propósito de desejarmos essa presença tão maravilhosa do Deus maravilhoso que nos deixou o Espírito Santo dele. Amém, queridos? Que seja assim na tua vida. Vamos orar nessa hora. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos. E nesse tempo, Pai de culto, nós cremos que o nosso coração anseia pela tua presença. Então, Pai, seja presente nos louvores, seja presente na tua palavra, seja presente em cada casa, em cada família, Pai, resgatando. Pai, vem com a tua graça maravilhosa sobre todos nós, para que assim, Pai, nós possamos cada vez mais ansiar, como a corça suspira pelas correntes das águas, a nossa alma suspira pelo Deus, o Deus vivo, o Deus da nossa salvação. Que seja assim nesta hora, que seja assim na nossa vida, nesse culto, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graça de Deus maravilhosa sobre nós. E neste momento, nós vamos então nos preparar para adorar, para louvar ao Senhor, porque Deus habita nos louvores, né? Em meio aos louvores. Então você aí da tua casa, né? Se coloque de pé, ore, louve a Deus, né? E imagine você lá na igreja, né? Louvando, e nós lá todos juntos, né? E vai imaginando e vai inclusive profetizando. Pai, quando esse tempo chegar, vai ser uma maravilha. Como o Lucas falou no início do culto, né? Que a gente vai poder se encontrar e compartilhar, né? De situações que vivenciamos nessa pandemia. Então, que nós possamos nessa hora louvar ao Senhor. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade. Toda a terra se ajoelhará, oh aleluia, Ele voltará, oh aleluia, para me levar uma nova terra sincera e a paz se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia.
Ele voltará, oh aleluia, para me levar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta de seu povo. Autoridade e poder e domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra sorrir, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra sorrir, não dá, sem Jesus não dá pra ficar. Nesse momento de pandemia, as pessoas muitas vezes olham pra gente e falam assim: meu, como que você tá sorrindo? Tem um amigo meu que eu falei pra ele, assim, cara, eu perdi o trabalho, né? Eu fui mandado embora. Ele falou assim: tá aí, como que você tá sorrindo? E aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô sorrindo porque não é o trabalho que me sustenta, não é o trabalho que me dá saúde, mas é Deus. E aí eu percebi que ele ficou olhando pra minha cara assim, pensando, muitas vezes sem entender, mas falando, caramba, né? Pô, ele tá aí, nesse momento tão difícil, tá sorrindo. Nós temos que sorrir porque quem nos sustenta é Deus. Quem nos dá força é Deus. Quem nos dá vida é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Hoje, minha mãe recebeu um resultado. Não sei se vocês sabem, mas aqui em casa, 3 tiveram contato com o vírus, né? E a minha mãe hoje na semana passada foi fazer resultado, e ela descobriu que, mesmo cuidando da minha tia, cuidando do meu pai e do meu irmão, ela não pegou. O vírus não chegou nela. Então que a paz de Deus possa estar com cada um de vocês. Que mesmo no momento difícil, nós possamos estar alegres e em paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não
olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia de vida. Obrigado, Deus, pela Tua paz, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado vida. O Senhor tem nos dado amparo, Deus. Ó Pai, que possamos levar esse Teu amor, levar a Tua paz, Deus, levar o Teu consolo, levar o Teu conforto às pessoas, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos usa. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas levantadas e colocamos elas nas Tuas mãos, Senhor, para que assim como Jesus multiplicou aqueles 2 peixinhos e aqueles 3 pães e alimentou muita gente, o Senhor possa multiplicar, ó Deus, essa pequena e humilde oferta, ó Deus, para que a Tua igreja possa alcançar muitas vidas nesse mundo, Senhor. Muitas pessoas possam ser beneficiadas. Também te peço, Senhor, que abençoes a generosidade de cada coração que entregou o seu dízimo e as suas ofertas nesse dia, Senhor. E que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Nós então louvamos, tivemos a nossa oração de gratidão, né, pelos dízimos, pelas ofertas, um tempo em que a igreja continua caminhando e sonhando, amados. Pense nisso. A igreja continua caminhando e sonhando. Sonhando com algo maior, com algo melhor. Esse tempo de pandemia, ele tem sido um tempo que tem nos ensinado muito. Então, que nós continuemos. Você continue firme. Você não desista. Você se mantenha fiel até o fim. Em nome de Jesus. E nós vamos hoje, então, compartilhar da palavra de Deus. Compartilhar da palavra de Deus dentro de tudo isso que nós temos conversado nos domingos anteriores, né? E inicialmente nós vamos focar no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Um versículo muito importante que nós conhecemos muito bem. E o versículo, Jesus diz aos seus discípulos: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, né? A ordem da evangelização. Esse versículo é um dos que nós vamos falar hoje. E quando eu penso nesse versículo, pensando na semana, né, sobre a palavra de Deus, me veio um termo, né? A palavra desnecessário. Desnecessário, pensando na inutilidade ou a utilidade, né, do ser humano, das nossas vidas, pensando na nossa condição de sermos ou não sermos. Então, quando você pensa na palavra desnecessário, né, aquilo que não é necessário, aquilo que é supérfluo. E
E em sendo assim, em sendo nesse momento dessa palavra, nós podemos pensar que todos nós somos necessários. Nós vivemos e estamos num mundo com propósito. Nós precisamos, como nós temos falado, o pastor pregou também a questão da identidade, a questão do propósito. Quando nós alinhamos isso, quando nós entendemos a nossa identidade, né? Quando nós entendemos quem somos, nós vamos entender qual o propósito de cada vida. E para isso nós vamos planejando. E esse planejamento vai costurando, né, aquilo que nós temos que fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida da igreja, seja na nossa vida profissional. Então, essa questão de propósito, né, que o Senhor veio como trabalhado pelo pastor Jorge, a geração, né, que nós precisamos ser, uma geração que entendendo a sua identidade, entendendo seu propósito, vai ser cheia do Espírito Santo, porque lá também Paulo escreve em Efésios, né, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Isso é um dos propósitos das nossas vidas, como cristão, como cristã, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando então recebemos o Espírito Santo de Deus, veja bem, preste atenção, né? Nós recebemos ali o Espírito Santo de Deus e a própria palavra diz, né? O batismo no Espírito Santo é a confirmação, o selo da promessa de Deus. Isso foi prometido lá em Joel 2, 27 e 28, né? Fala sobre essa questão do derramamento do Espírito Santo. Nós encontramos também em Isaías 44, 3, em Ezequiel 39, 29, em Zacarias 12, 10, né? Profecias que declaram que o Espírito Santo seria dado para nos restaurar, seria dado para nos trazer comunhão, seria dado para dar consolo, né? Tanto que quando Jesus vai subir, ele fala, eu não vos deixarei só, mas enviarei o outro Consolador, é o nome que ele dá, né? O Espírito Santo Consolador. Então, quando nós pensamos nessa profecia cumprida através de Jesus, né? E lembrando bem que isso não aconteceu só lá, naquele período deles, né? Do Pentecostes, mas ainda hoje, né? Porque nós não somos cessacionistas, nós não cremos que a ação do Espírito Santo cessou e aconteceu só ali. Do contrário, nós não poderíamos estar aqui, porque nós só estamos aqui pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém, queridos? Então, quando nós pensamos nisso, nós imaginamos João, que batizou com água, e aí ele mesmo fala lá em Atos 1:5, né? Mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus. Aliás, fazendo uma pausa, o pastor na semana passada e nesse domingo, ele falou sobre o Espírito Santo. Eu espero que você esteja acompanhando a escola dominical no YouTube às 10 horas da manhã, o domingo, porque ele tem falado sobre o Espírito Santo de Deus. Então, temos uma identidade, temos um propósito, não somos apenas seres humanos criados para fazer, para trabalhar, não, nós temos algo muito maior, né? Muito mais importante na questão da nossa salvação, para que possamos então sermos trabalhados e assim trabalharmos outras pessoas, né? Ainda que passemos e vamos passar por tribulações, se nós não perdermos a nossa identidade, se nós não perdermos o foco do nosso propósito. Essa semana, no discipulado, a Célia, a lição foi sobre essa questão do foco, né? Até nós aproveitamos a hora que estávamos gravando e batemos foto dela desfocado para a gente poder mostrar a questão do foco. E então, quando nós não perdemos o foco, quando nós não perdemos o foco do nosso propósito, nós vamos caminhando e nós vamos planejando, como eu falei no início, e assim a nossa vida vai sendo menos desorganizada, para não dizer até bem organizada.
Que então nós possamos perceber tudo isso, para que nós possamos entender o porquê que eu iniciei a palavra falando do desnecessário, né? Do desnecessário. Então, como nós vimos até agora, nós temos, se você tem acompanhado os cultos, eu espero que sim, né? Tudo isso vai sendo trazendo a lucidez para o outro. O que aconteceu no domingo passado, o que falou no outro domingo, o que está falando hoje, vão sequências para nos ajudar a entender mais a palavra de Deus e entender mais a nossa identidade e o nosso propósito. Então, quando do Espírito Santo, né, quando a morte de Jesus, ele ainda fica os 40 dias, como nós vemos lá em Atos 2, e após a sua ressurreição, ali naquele momento em que ele estava dando os últimos, digamos assim, conselhos aos seus discípulos, né, até o momento em que ele fala com os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção. Nesse momento, eu fiquei pensando no propósito de Jesus com os discípulos. Ele preparou os discípulos para que, quando chegasse a hora, e a hora havia chegado, que ele iria passar o bastão. Sabe a corrida de bastão, né? Ele passou o bastão para os discípulos e falou: agora são vocês que vão. Agora são vocês que vão fazer o que eu ensinei para vocês. E aí me veio à mente uma questão assim, vamos usar essa expressão, né? O Senhor ali em físico se tornou desnecessário para que os discípulos pudessem dar continuidade à missão, porém sobre a necessidade do Espírito Santo, mas não do Cristo ali, como homem, né? Cristo 100% Deus, 100% homem. E quando nós pensamos nessa questão, né? Então, a figura humana de Cristo ali se tornando desnecessária, e para toda essa questão do Jesus que veio, do Jesus que morreu, do Jesus que ressuscitou, né? Nós percebemos o propósito, a identidade de Jesus. Deus amou o seu Filho de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, né? O propósito era morrer no meu lugar, no teu lugar, era pagar os pecados através daquele amor maravilhoso, né? Inclusive, Paulo escreve aos Romanos, no Romanos 7, falando sobre a questão do amor, né? Que quando nós encontramos o amor, quando nós encontramos o perfeito amor, o versículo, né? O perfeito amor lança fora todo medo, né? Então, quando nós encontramos esse amor, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, a nossa identidade ela é firmada, e o propósito que Deus tem para nós, ele vai sendo construído a cada dia, porque nós tivemos um encontro com esse amor. E quando encontramos com esse amor, não tem como, a nossa vida, ela vai sendo totalmente diferenciada. Não nos tornamos melhores, mas nos tornamos aqueles que têm dentro de si, né, esse amor maravilhoso. E esse amor, então, é aquele que é passado por aqueles discípulos. E aí Jesus, então, se torna naquele momento desnecessário, porque ele enviaria o Consolador. Muito bem. E nesse aspecto, e nessa questão do desnecessário, eu li há um tempo atrás o livro do Eugene Peterson, cujo o título é O Pastor Desnecessário. E esse livro me chamou muita atenção, porque ele elaborou o livro para mostrar a necessidade de pastores se tornarem desnecessários, e também para mostrar que se pastores não estão fazendo a sua missão, não estão cumprindo a sua missão, eles se tornam, então, desnecessários, né? Pastores que mantêm clara distinção entre as mentiras do mundo e a verdade do Evangelho.
Pastores que mantêm clara distinção entre as mentiras do mundo e a verdade do Evangelho. Pastores que, estando cheios do Espírito Santo, transbordam através da ação do Espírito Santo em vidas que vão sendo preparadas, que vão sendo amadurecidas, para que essas vidas também se transbordem no sentido de ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então, quando nós vamos percebendo tudo isso, quando nós percebemos, por exemplo, Pedro, né, que recebeu ali do Senhor, que andou com ele, que percebeu toda a dinâmica, né, que o Senhor estava ali mostrando a eles, que em alguns momentos ele titubeou, em alguns momentos ele falou coisas que não era para falar, e o Senhor foi, em alguns momentos, até duro com ele, né? Mas o que nós podemos perceber é que quando eles recebem o Espírito Santo, Pedro, então, ele é transformado, porque a própria palavra diz que não é na força, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, antes de Jesus morrer, enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles tinham a necessidade, eles eram necessários para Jesus, no sentido do aprendizado, no sentido do aprimoramento, no sentido de se transformarem em discípulos do Senhor. E quando então recebem o Espírito Santo, eles ali, né, e Pedro, na sua primeira ministração, na sua primeira pregação, né, estava tão cheio do Espírito Santo que foi mais de 3.000 pessoas se convertendo, mais de 3.000 pessoas se batizando. Então, ele se tornou desnecessário em prol de algo maior, né? Porque o período em que Jesus esteve com os discípulos, ele preparou aqueles homens. E após tudo isso, aqueles homens prepararam outros e prepararam outros e prepararam outros. E nós estamos hoje em 2020 e a igreja prevalecendo e a igreja continua a sua caminhada. E essa questão do desnecessário nos faz pensar nas nossas vidas. Talvez com a pandemia nós percebemos que muitas coisas nas nossas vidas eram desnecessárias. Talvez alguns costumes que tínhamos também se tornaram desnecessários. E quando nós pensamos mais e mais e mais, né, a igreja, ela vai caminhando, e por isso que nós caminhamos em discipulado. Isso, como eu já falei em outra palavra, isso não é uma invenção da igreja metodista, seja do Monte Alegre, seja de qualquer lugar, isso é bíblico. Porque quando você pega a palavra de Deus, e nós falamos sobre Zaqueu, domingo eu levei a palavra para uma outra igreja, e falamos sobre Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu, fazer o que lá? Conversar com Zaqueu, discipular Zaqueu. E Zaqueu, então, levanta com toda a sua vontade, com todo o teu desejo de, se alguma coisa eu fiz, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver. E Jesus fala o que para ele? Hoje a salvação entrou nessa casa. Então, quando nós pensamos nesse processo todo da nossa inutilidade, né? Não a nossa inutilidade no sentido de não sermos útil mesmo, não. Mas nossa inutilidade no sentido de que eu fiz o meu papel, eu consegui chegar até tal ponto e agora, daqui para frente, outro pode pegar e continuar fazendo enquanto eu vou fazer outra coisa. No reino de Deus, aqui, nós não podemos simplesmente, então agora eu vou passar isso para fulano e pronto, vou sentar e vou ficar quieto. Não, o trabalho do reino de Deus aqui não para, só vai parar lá na eternidade. Enquanto estamos aqui, nós temos essa questão do ser necessário ao ponto depois de sermos desnecessários, porque outro vai vir, outro vai ser também convocado, convidado a se tornar, então, um discípulo do Senhor. E nós, então, podemos perceber nas nossas vidas a questão do desnecessário. E eu vivenciei uma experiência que me mostra e me mostrou a questão dos filhos. Quando pais se tornam desnecessários. E até então eu fiquei pensando, quando isso seria
para acontecer? Quando o filho casa? Não sei. Mas a verdade é uma só. Que quando os filhos adquirem a sua maturidade, quando os filhos adquirem a sua autonomia, quando os filhos adquirem o seu propósito, quando eles entendem a sua identidade, quando eles entendem o seu propósito, eles planejam tudo aquilo para quê? Para que eles possam voar, para que eles possam seguir, sejam casando, sejam não casando, não sei, mas a verdade é que os pais se tornam desnecessários, porque enquanto os filhos estavam num processo de crescimento, de criação, nós somos necessários, no sentido de ajudar, no sentido de amparar, no sentido de educar, mas quando eles atingem a maioridade, quando eles atingem a sua autonomia, nós nos tornamos desnecessários. E essa questão de se tornar desnecessário, muitas das vezes gera em nós um medo, gera em nós uma insegurança, gera em nós uma sensação de inutilidade. Então se os filhos vão embora, eu não sou mais útil. Meus amados, e Deus tem me falado muita coisa, que não é isso não. Porque quando os filhos vão embora, Deus vai colocando outras coisas para nos tornarmos úteis, porque naquele tempo, naquele momento, realmente como pais, nos tornamos desnecessários, mas não no sentido de que vão para lá e acabou, não. Desnecessário no sentido de estar ali, né? Educando, já fizemos, já educamos, já aconselhamos. E agora, então, o que acontece com os filhos? Eles vão embora, eles vão à frente. E isso também nos faz pensar que mesmo que os filhos cresçam, que mesmo que os filhos se tornem autônomos e vão embora, né, seja para a sua vida de casado, seja como for, sua vida vai morar fora porque vai estudar, enfim. Uma coisa nós podemos entender. Deus, ele não é desnecessário, jamais. Deus nas nossas vidas se faz necessário. Se tem alguém necessário na nossa vida, é Deus. A questão do desnecessário é quando nós sabemos tanto que confiamos em Deus, é quando nós sabemos tanto que precisamos dele, que ele na nossa vida é como o ar que eu respiro. Ele já está contido em mim, então ele vive em mim. Aí a palavra de Deus diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que lindo, que maravilha esse versículo, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E esse Cristo que vive em nós, não é para nos tornarmos bonecos onde ele vai nos manipular, muito pelo contrário, né? Quanto mais nos achegamos a ele, aí achegai-vos a ele e ele se achegará a vós. Então, que nós possamos ir entendendo essa palavra, ir costurando tudo isso, para que nós, então, possamos perceber o ser desnecessário, no sentido de eu aprendi, no sentido de que, mesmo com a pandemia, eu hoje consigo ver aquilo que eu não via. E aqui eu consigo fazer coisas que talvez eu achava que não era necessário, mas que hoje é, ou que era desnecessário e eu nunca parei para pensar nessa possibilidade. E é interessante a gente pensar, né, que nesse tempo que nós estamos vivendo, o culto presencial, preste atenção, o culto presencial, nesse momento, ele é desnecessário pelo motivo que todos nós sabemos. O vírus, a questão da pandemia, a questão do cuidado, a questão do amor, a questão do local, a questão de deixar para trás aquelas pessoas que gostariam de estar, mas não podem e não poderão estar até que estejamos seguros. Então, quando nós pensamos nisso, nesse tempo, o templo está desnecessário, mas ele não é desnecessário. É bom encontrarmos, é bom estarmos juntos,
mas na hora oportuna, na hora correta, Ele vai retomar para que nós estejamos lá juntos. E enquanto isso, os canais que temos se tornam necessários para que nós possamos, então, dar continuidade à caminhada da igreja. E como eu disse no início, aliás, a igreja continua. E nós temos sonhos. E Deus tem plantado sonhos no nosso coração. Não foi a pandemia, como o pastor Ricardo Agreste bem escreve, os templos estão fechados, mas a igreja continua com a sua porta aberta, porque a igreja somos nós e nesse tempo nós estamos aqui. Que você pense bem nisso, que você não fique ansioso, para que eu também não fique, né? Para a questão de culto presencial, que nós possamos dar o passo de acordo, né, para que não façamos nada, né, como obedecer é melhor do que sacrificar, então que nós possamos ser obedientes. E então, retomando aqui, né, nós não podemos ser inútil no sentido de inutilidade mesmo. Então, como servos do Senhor, servas do Senhor, como discípulos do Senhor, nós temos uma utilidade, nós não sofremos de inutilidade. Pelo contrário, quanto mais nós caminhamos, mais nós vamos entendendo a abrangência do reino de Deus, em que nós vamos construindo, e em construção, esse reino vai sendo ampliado, e nós então vamos fazendo mais e mais parte dele. Nós não podemos ser como a música daquele conjunto, né, o Traje a Rigor, inútil, a gente somos inúteis, né? Ali ele falava, né, da questão de que a gente não sabemos, fazemos carro e não sabemos dirigir, ele vai falando um monte de coisa, no sentido de que a gente constrói tanta coisa, a gente não sabe nem usar. Né? Então não é nessa questão dessa inutilidade, mas é uma coisa interessante dessa música, porque nós recebemos o Cristo, e às vezes nos tornamos inúteis por não compartilhar, por não permitir que esse Cristo vá reinando, vai transformando, vai nos alterando, vai nos moldando, né? Como pessoas melhores, pessoas mais agradáveis, amorosas, né? Que olha para o seu próximo com o olhar do Senhor, que pergunta nos seus passos o que faria Jesus diante de uma situação como essa, diante de uma situação que fulano está vivendo. Vivemos um período de pandemia em que o amor ele veio realmente fazer parte, o cuidado um com o outro, mas nós também vivemos um período em que esfria. Quando você fala na quantidade de pessoas que morreram, é como se isso fosse algo normal, né? E a gente não se sente, né, aflito com aquilo. Quando passamos na rua e vemos uma pessoa lá deitada na rua, a gente olha para aquela pessoa como se aquilo fosse normal, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não nos tornarmos pessoas insensíveis, né? Insensíveis à dor do outro, à necessidade do outro, ao aconselhar o outro, a ajudar o outro. E aí nós percebemos a questão da nossa, do ser desnecessário, né? Como pastora, como pastor, como aqueles que trabalham no discipulado conosco, né? A ideia, né, do discipulado é aquilo que Jesus fez. Pegou os 12 e por 3 anos discipulou aqueles homens, para que ele pudesse, agora está com vocês. E nós também temos esse mesmo anseio, né? Em meio a tudo que temos vivido, mas mesmo na caminhada antes da pandemia, o desejo é que na célula na casa da Dinha, na célula na casa da dona Neuza, na célula na casa da dona Helena, né? Nós possamos ali criar um grupo de discípulos, onde o próprio líder ali talvez se torne desnecessário, porque outra pessoa vai entrar e aquele líder de repente vai para outra casa, vai fazer uma casa de paz em outro lugar. Porque, amados, uma coisa nós sabemos, esse tempo, eu estava lendo um artigo de um pastor Batista, onde ele coloca que
na igreja dele, como ele observou que a quantidade de pessoas que entram no culto online dobrou 4 vezes. E isso mostra que as pessoas estão, nesse tempo, buscando a Deus. Pessoas que a gente há muito tempo não via, estão buscando a Deus. Pessoas que a gente não conhece, estão buscando a Deus. E a gente vê isso na nossa própria congregação. Então, é um tempo em que o ser humano fragilizado, o ser humano doente, está carente, está necessitando desse Deus maravilhoso. Então, a igreja, ela se torna nesse tempo, né, uma ferramenta, um instrumento de Deus para levar esse Cristo. E a palavra de Deus em João 15 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Jesus fala. Ele é a videira, nós somos os ramos, mas temos que permanecer na videira. É dali que nós vamos extrair, né, a seiva, é ali que nós vamos extrair os nutrientes para que nós possamos então seguir. Quando nos convertemos, né, estamos no primeiro amor, estamos ali cheios, né, e, ai, que bênção descobrir. E aí, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai esfriando, e lá o próprio Apocalipse de João fala, né, a igreja de Éfeso: tenho contra ti que você precisa voltar ao primeiro amor, porque perdeu o primeiro amor. Nós temos que ter cuidado com isso. O amor do Senhor é algo que não é desnecessário, é algo que é necessário na nossa vida, para que nós possamos cada vez mais sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Vivemos então num período em que, como Joel profetizou, né, cheios do Espírito Santo de Deus. E como eu disse, ele continua agindo, ele continua desejando se manifestar no meio da tua igreja, no meio da nossa vida, né? E vivemos dias então em que o Espírito Santo de Deus, ele pode e deve se manifestar em toda parte. É como a música do Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus levando um povo, preparando esse povo para o dia do fim. E através do operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, e o Senhor é louvado, e a igreja é restaurada. Então que nós possamos pedir, né? Espírito Santo de Deus, nós queremos ser servos e servas do Senhor. Queremos ser desnecessários no sentido de que eu posso agora transbordar em outra vida. Eu entendi a minha identidade, eu entendi o propósito do Senhor para mim, e como eu entendo todo esse processo, como eu estou amadurecendo, eu entendo que eu preciso transbordar em outras vidas. Eu preciso passar à frente e ajudar outras pessoas nessa caminhada, nesse processo, nessa construção da nossa necessidade para o ser desnecessário, ser necessário para se tornar desnecessário. E em me tornando desnecessário, em nos tornando desnecessários, nós vamos abrindo espaço para que outros vão chegando. E como o livro do Eugene Peterson bem fala, né? Precisamos então ser pessoas que vão se tornando desnecessárias, mas que vão construindo uma base, mas que vão colocando tijolos e ali fazendo a obra do Senhor acontecer, independentemente de qualquer coisa. Que nesse tempo em que nós vimos aqui tantas coisas, né, que nós fomos falando, desde o ID. Então eu volto no ID para que nós possamos finalizar. Jesus deu a ordem para os seus discípulos. Olha, agora
eu não vou mais ficar aqui com vocês. Agora eu sou desnecessário nesse momento. Agora eu vou cumprir o meu propósito. A minha identidade está adquirida, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou morrer por cada vida, e agora vocês vão fazer o processo. E então, assim acontece, e nós bem conhecemos, e vidas vão sendo transformadas. E o nosso papel, em meio à pandemia, em meio a toda a tristeza, em meio a tudo aquilo que nós perdemos, mas em meio a tudo aquilo que nós ganhamos, em meio a toda a fé que tem sido cada vez mais trabalhada na nossa vida, nós vamos entendendo o quanto nós precisamos nos tornar desnecessários para que outras vidas sejam alcançadas e também outras vidas vão se tornando, para que nós não nos tornamos meninos, né? Como Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, mas agora que eu sou moço. O que ele quer dizer? Nós, como igreja, vamos amadurecendo, vamos entendendo a nossa identidade, vamos entendendo o nosso propósito, e assim vamos construindo uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, como nós vimos, como o próprio Senhor disse, que aqueles discípulos só poderiam seguir se recebessem o Espírito Santo de Deus. Então, amados e amadas, não se feche, vamos dizer assim, deixe o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Peça aí onde você está, que você quer ser essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa transformando você, para que, já parou para pensar, pare bem, você, quando nós voltarmos, você cheio do Espírito Santo, convida um amigo, convida um vizinho, vamos para a igreja, vamos celebrar a vida em meio a tanta coisa que vivenciamos, que ainda inclusive estamos vivenciando. Você está vivenciando, eu estou vivenciando, a comunidade metodista do Monte Alegre está vivenciando, a sociedade brasileira está vivenciando, o mundo está vivenciando. Mas nós, então, não podemos jamais esquecer, né, que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos mostrando e vai nos ensinando a cada dia. E que nós, então, dentro desse processo, possamos cada vez mais buscar, firmar, mesmo em meio a tudo que temos vivido. Que você não perca o seu foco, que você não perca o seu deleite no Senhor. Como o próprio iniciamos, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas. Suspire pelo Senhor, suspire pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vem, né? Hoje na reunião de oração, nós falamos, né, sobre Tiago 1, 5 e 6, né? Peça sabedoria, peça ao Senhor que te dê sabedoria para lidar em meio a essas situações. E que você possa entender, preste atenção, a sua identidade como filho de Deus, filha de Deus, o propósito de Deus na tua vida, o propósito de você como pai, de você como profissional, de você como marido, de você como servo e serva, como profissional, enfim. Mas que você entenda o seu propósito no reino de Deus, para que você então possa transbordar, para que você possa perceber que você se tornou desnecessário. A pastora se tornou desnecessária porque naquela família, aquela família agora vai ajudar outra família. Esse é o processo da igreja. E esse é o que nós podemos ler nas cartas de Paulo. Ia para um lugar, abria a igreja, ia embora, ele deixava fulano, ele deixava ciclano, e a igreja continua. Que essa pandemia, amados,
nos faça crescer. Que essa pandemia, apesar de, nos faça amadurecer. Que essa pandemia, apesar das lágrimas, nos faça perceber o Deus necessário em nós. E a nossa vida em sendo desnecessária para que outro possa vir e ocupando ali o espaço, e outro possa vir e ocupando o espaço, e outro possa vir e ocupando o espaço, e quando nós olharmos para trás, né, a igreja repleta, e o povo adorando, e o povo louvando. Se aqui fosse uma igreja, talvez aqui repleto de pessoas, entendendo a sua identidade, entendendo o seu propósito, e buscando transbordar em nome de Jesus. Amém? Que seja assim, que nós então possamos nesse momento orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque mais um domingo nós recebemos a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque dentro de todo o contexto aqui hoje colocado, nós possamos entender a questão da nossa identidade, a questão do nosso propósito no Senhor e para o Senhor, a questão do planejar, a questão do desnecessário, a questão do Cristo necessário na nossa vida. Oh Deus, ajuda a Tua igreja em tempos que estamos vivendo, ajuda os jovens. Pai, abençoa a vida dos jovens. Abençoa para que eles vão amadurecendo e compreendendo a sua identidade, o seu propósito, seja na sua vida profissional, seja na sua vida de casado, aqueles que são casados, dos solteiros, seja na sua vida espiritual, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, cuida dos pais, que nós como pais não vamos nos tornando pais e mães que se tornam achando que são inúteis. Não, Pai. Que o Senhor vai colocando mais e mais nas nossas mãos. Que nós entendamos que chega um ponto em que nós nos tornamos realmente desnecessários na vida dos filhos. Oh Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda as famílias, ajuda as crianças. Oh Deus, ajuda as crianças, ajuda os pais a ajudarem as crianças no sentido da sua identidade. Oh Deus, no seu propósito de vida. Ajuda, Senhor, as gestantes. Oh Pai, ajuda as idosas, as vovós. Ajuda, Senhor. Ajuda os moradores de rua. Aqueles que nós temos encontrado todas as quartas-feiras. Ajuda, Senhor. E que os sonhos do Senhor sejam aqueles que o Senhor planta no nosso coração, para que nós possamos então dar continuidade com uma igreja atuante e vibrante, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo seja conosco, que o Teu Espírito Santo seja derramado em cada casa, em cada vida, e que nós possamos transbordar desse Espírito Santo, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus maravilhoso, Pai, o nosso Deus maravilhoso Filho, o nosso Deus maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo. Eu navegarei no
oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus da minha salvação. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus da minha salvação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem meio em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.